Jesus foi pregar a espíritos em prisão. É o que diz esse texto aqui. Mas sabemos que ele não foi lá no inferno onde estão os perdidos. Certo, mas ele pregou a espíritos em prisão. Que espíritos em prisão são estes? Nos quais, no outro tempo, esses espíritos em prisão, versículo 20, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Esses espíritos em prisão que receberam essa visita de Jesus, durante o tempo que ele estava morto, em espírito, pregou os espíritos em prisão. E aí tem uma chave. A palavra pregou aí não é a palavra grega evangelizo. No Velho Testamento, esse lugar era chamado de Sheol, no hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego, é chamado de Hades, o mesmo lugar. Jesus conta que havia um abismo, era o mesmo lugar, só que tinha um abismo no meio, os salvos de um lado e os perdidos do outro. Foi nesse lugar que Jesus desceu. Então ele morreu na cruz, enquanto o corpo dele ficou na sepultura, o espírito dele foi até lá. Então você vê que o cativeiro aqui não significa necessariamente a alma presa no mundo extracorpóreo. Jesus pregou para pessoas que, se fossem curadas de uma doença ou livradas do pecado, do reino das trevas, eram chamadas de cativos que foram libertos. Ou, traduzindo para a nossa realidade, quando Cristo me encontrou, eu também fui liberto do pecado. Eu fui liberto da condenação. E olha que eu, pelas leis humanas, graças a Deus, até o dia de hoje, nunca fui processado, nem estive preso. Prepare-se para uma viagem incrível no tempo e no espaço da Bíblia. Hoje, vamos desvendar um dos mistérios mais profundos e intrigantes do Novo Testamento. Jesus pregando aos espíritos em prisão. Você já se perguntou quem são esses espíritos? Por que eles estavam presos? E o que Jesus foi fazer lá? A resposta vai abalar suas convicções e revelar uma dimensão espiritual que poucos conhecem. Vamos mergulhar nas Escrituras, explorar textos antigos, decifrar palavras gregas e trazer insights dos maiores teólogos e estudiosos. Você está pronto para descobrir segredos que podem transformar sua visão sobre a Bíblia e a história da humanidade? Este vídeo vai te surpreender e te fazer questionar tudo o que você pensava saber sobre essa passagem. Não perca um segundo. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações. Compartilhe com seus amigos e vamos juntos desvendar esse mistério bíblico. Vamos começar com a passagem de Pedro 3, 18 e 20. Pois também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Agora aqui está o ponto crucial. A palavra pregou, usada aqui não é evangelizo, a palavra grega para evangelizar. Em vez disso, é kerusso, que significa proclamar ou anunciar. O que Jesus estava anunciando? Prepare-se, porque a resposta vai te surpreender. Quem são esses espíritos? Vamos viajar de volta no tempo, até os dias de Noé. Esses espíritos são descritos como desobedientes durante essa época. Então quem eram eles? Os dias de Noé. Em Gênesis 6:1-4 lemos sobre os filhos de Deus, que tomaram as filhas dos homens e geraram gigantes, conhecidos como Nefilim. Mas quem eram esses filhos de Deus? Anjos caídos? Humanos? Ou algo mais sinistro? Aqui precisamos considerar a teoria dos anjos caídos. Muitos estudiosos acreditam que esses filhos de Deus eram anjos que se rebelaram contra Deus. Imagine o caos dessa união, seres celestiais se envolvendo com humanos, criando uma geração de gigantes. Por que eles fariam isso? A prisão dos espíritos. Vamos nos aprofundar em um lugar chamado Tártaro. Em 2 Pedro 2:4 e Judas 1:6, encontramos um relato de anjos que pecaram e foram lançados no Tártaro, uma prisão especial para seres poderosos. O Tártaro. Essa palavra Tártaro aparece apenas uma vez na Bíblia, tornando-a única e misteriosa. Por que Deus criou um lugar tão específico e sombrio? O que acontece lá? E por que esses anjos estão presos lá? Lembra dos demônios que pediram a Jesus para não os mandar para o abismo? Lucas 8:1. Eles estavam aterrorizados com a ideia de serem lançados nessa prisão. O que eles sabiam que nós não sabemos? Isso nos leva a uma descoberta chocante, que já iremos conectar tudo isso. A pregação de Jesus, o anúncio de vitória. Agora imagine isso. Jesus, após sua morte, desce a este lugar sombrio para fazer um anúncio.
Ele não está pregando a salvação, mas declarando sua vitória sobre o pecado e a morte. Jesus, o vitorioso, está proclamando a derrota dessas forças rebeldes. Isso nos leva a uma pergunta crucial: qual é o impacto dessa vitória sobre nossas vidas hoje? A resposta é mais profunda do que você imagina. Implicações teológicas. Para entender plenamente o que isso significa, vamos recorrer aos especialistas. O que dizem alguns teólogos sobre essa passagem? Wayne Grudem: a melhor explicação é que os espíritos em prisão são os anjos desobedientes de Gênesis 6, 1-4. Essa interpretação é apoiada pela maioria dos estudiosos modernos, assim como pelos antigos pais da Igreja, como Agostinho e Clemente de Alexandria. John MacArthur: Pedro está se referindo a demônios, ou anjos caídos, que se rebelaram de forma tão atroz que Deus os aprisionou no Tártaro, a prisão de demônios, onde aguardam o julgamento final. T. Wright: a passagem de 1 Pedro sugere que a morte e ressurreição de Jesus tinham implicações cósmicas, demonstrando seu triunfo sobre todas as forças malignas, incluindo os anjos caídos de Gênesis 6. Desvendando os segredos, prepare-se para algumas conexões surpreendentes que podem mudar completamente sua compreensão das Escrituras. Vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e ver como os eventos dos dias de Noé, os anjos caídos e a pregação de Jesus aos espíritos em prisão se entrelaçam. Os dias de Noé e os anjos caídos. Em Gênesis 6, lemos sobre os filhos de Deus que se envolveram com as filhas dos homens, resultando em uma geração de gigantes, os Nefilim. Esses filhos de Deus são frequentemente interpretados como anjos caídos que deixaram sua posição celestial para cometer atos de rebelião contra Deus. Isso não apenas corrompeu a humanidade, mas também trouxe um julgamento severo sobre a terra, o dilúvio. A prisão dos anjos rebeldes. A Bíblia nos diz que esses anjos que pecaram foram lançados em prisão eterna no Tártaro. 2 Pedro 2,4 diz: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos para serem reservados para o juízo. O termo grego Tártaro é usado aqui, indicando um lugar de punição para esses seres poderosos. A única menção de Tártaro na Bíblia ressalta a singularidade e a severidade dessa prisão. O pedido dos demônios. Em Lucas 8,31, vemos um momento intrigante, onde os demônios que possuíam o homem gadareno suplicaram a Jesus para não enviá-los ao abismo. Esse pedido sugere que os demônios estavam cientes da terrível realidade do Tártaro e do destino horrível que aguardava aqueles que fossem lançados lá. Isso reforça a gravidade do lugar onde os anjos rebeldes foram aprisionados. A pregação de Jesus. Agora, imagine o cenário. Jesus, após sua morte na cruz, desce a este lugar sombrio e faz um anúncio. Este não é um anúncio de evangelização, mas de proclamação de vitória. Ele declara sua vitória sobre o pecado e a morte, mostrando que todas as forças do mal, incluindo esses anjos rebeldes, foram derrotadas. Esta ação não só afirma a autoridade de Jesus, mas também cumpre a profecia de Gênesis 3,15, onde Deus promete que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Implicações cósmicas. A pregação de Jesus aos espíritos em prisão tem profundas implicações cósmicas. Ela demonstra que a morte e ressurreição de Jesus não foram apenas eventos históricos, mas atos que reverberam através de todas as dimensões do universo, afetando tanto o mundo físico quanto o espiritual. Isso nos mostra que a vitória de Cristo sobre o mal é total e completa, abrangendo todos os aspectos da criação. A relevância para nós hoje, como essa pregação impacta nossa vida hoje. Ela nos lembra que, apesar das forças do mal que possam nos cercar, a vitória final pertence a Cristo. A mensagem de vitória que Jesus proclamou aos espíritos em prisão é a mesma mensagem que nos dá esperança e força para enfrentar nossas próprias batalhas espirituais. Sabemos que, no fim, a vitória já foi conquistada. Revelações e reflexões. A batalha espiritual. A passagem nos revela a realidade de uma batalha espiritual que transcende nosso mundo físico. Estamos constantemente em guerra contra forças espirituais do mal, mas podemos ter confiança na vitória de Cristo. Efésios 6,12 nos lembra: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A soberania de Deus. Este evento também sublinha a soberania de Deus sobre todas as coisas. Mesmo os anjos caídos, que tentaram desafiar a autoridade divina, foram submetidos ao julgamento de Deus e aguardam seu destino final.
Isso nos dá a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando enfrentamos circunstâncias difíceis e aparentemente caóticas. A missão de Jesus. A descida de Jesus ao Tártaro para proclamar sua vitória mostra a extensão de sua missão redentora. Ele não apenas resgata os vivos, mas também afirma seu domínio sobre todos os seres, vivos e mortos, humanos e angelicais. Isso reforça a abrangência e o poder da salvação que ele oferece. Então, galera, essa foi nossa jornada através de um dos mistérios mais profundos do Novo Testamento. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Até a próxima! E você? O que você acha dessa passagem? Qual é a sua interpretação? Deixe suas opiniões nos comentários e vamos debater. Mas antes de encerrar, eu tenho uma dica super especial para vocês. Se você quer continuar aprofundando seus conhecimentos e descobrir mais mistérios incríveis, eu te convido a assistir ao nosso vídeo sobre os 7 tipos de pessoas que não serão salvos. É uma história fascinante e cheia de revelações que você não pode perder. A realidade precisa ser vista,